Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, estamos aqui no culto de quarta-feira, nos preparando para tudo aquilo que Deus quer realizar e operar em nossas vidas, através do ensino da palavra. Eu sempre gosto de abrir esse culto, lembrando da mensagem que Deus me deu pela manhã. E hoje Deus falou comigo no texto lá de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 21 em diante. Eu vou ler o 20 também, mas é uma palavra do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E ele diz assim, 1 Coríntios 9, 20: E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Essa palavra do apóstolo Paulo é bastante confrontadora, Ele nos mostra que quando o assunto é o Evangelho de Cristo, o que importa não é o nosso gosto pessoal, não são as nossas tradições, os nossos modismos, o que a gente tem. Todos nós temos tradições, modismos, gosto pessoal, preferências, mas quando o assunto é o Evangelho de Jesus Cristo, o que importa é o amor e a capacidade que temos de ser flexíveis em amor para alcançar o coração daqueles que precisam aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, como um dia nós aceitamos. O que o apóstolo Paulo procura nos mostrar é que, sem abrir mão da sua autenticidade ou dos valores essenciais do caráter de Cristo na sua vida, que são inegociáveis, isso a gente não pode abrir mão mesmo, nunca e jamais, para tentar agradar quem quer que seja. Paulo procura mostrar que aquilo que é cultural, aquilo que é costume, aquilo que é tradição humana, tudo isso muitas vezes a gente precisa deixar de lado quando o assunto é revelar o amor de Cristo em favor daqueles que estão à nossa volta. Então, quando ele diz, me fiz judeus para ganhar os judeus, não quer dizer que ele se tornou um judeu novamente. Ele sempre foi judeu, mas não quer dizer que ele se colocou de novo debaixo da lei judaica, mas ele falou com eles na linguagem judaica, usando os costumes judaicos que para eles eram importantes. Então ele usou aquilo que para os judeus era importante, para que ele pudesse falar com os judeus, ser ouvido pelos judeus. E aí quando ele diz, me fiz como que quem andava sem lei, aí está falando dos gentios, que são aqueles que vivem sem a lei, ou vamos dizer assim, totalmente fora da lei de Deus. Aí ele diz, eu me fiz como alguém que estivesse vivendo sem lei, embora a lei de Cristo estava no meu coração, eu nunca abri mão dela, mas eu falei com eles na linguagem deles, me coloquei como um deles, naquilo que é cultural, naquilo que envolve usos e costumes, para poder ganhar a atenção deles para Cristo. Então isso é sabedoria, amém, irmãos? Sabedoria. Às vezes nós temos que ser sábios no lidar com as pessoas. Eu ouvi uma vez uma ilustração que me chamou muita atenção, que muitas vezes uma árvore dura, rígida, ela pode até ser forte, mas quando vem um vento muito forte, essa árvore ela acaba tombando. Por quê? Porque ela é muito rígida e ela não consegue às vezes envergar e acompanhar o ciclo do vento. Agora uma palmeira, a palmeira ela é uma árvore flexível. O vento bate para cá, ela entorta. O vento bate para lá, ela entorta também. Então a palmeira é uma das árvores que menos cai, por causa da sua flexibilidade. Então a flexibilidade muitas vezes é um atributo, é uma característica, é um adjetivo, uma qualidade que nos permite permanecer em pé aonde muitos caem. Então o amor, ele tem que nos levar a ser flexíveis em relação àquilo que é possível a gente abrir mão. Tem coisas que a gente não tem como abrir mão,
trata de fazer a vontade de Deus, a gente não pode abrir mão de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade dos outros, né? Mas isso a gente tem que ter muita sabedoria para lidar com essas questões. E aí eu mencionei nessa reflexão de hoje de manhã que isso é o que muitos missionários vivem quando saem do seu país para pregar numa terra distante. Por exemplo, um casal que é brasileiro vai lá para a África para pregar o evangelho na África. Ele sai do seu país de origem, ele deixa de comer a sua comida, né, a comida que faz parte da sua cultura, para comer algo que às vezes ele não gosta. Alguns missionários que eu tive contato essa semana que passou, que trabalham naqueles países lá, falaram que a água é suja. Falou assim: como é bom você estar no Brasil e poder beber uma água filtrada. Eu vi um vídeo que o rapaz pegou um balde, mostrou a água assim, marrom. Ele falou: essa é a água que a gente bebe aqui. Aí eu pergunto para você: você estaria disposto a beber água suja, água marrom, para evangelizar pessoas do outro lado do país? Por isso que eu digo que missionário, ele é trabalhado no amor de Cristo numa medida muito grande, né? Tem missionários que pegam os filhos, saem do Brasil, e aí todo o ciclo acadêmico dos filhos, escolar rompe, porque vai para um outro país, é outro tipo de estrutura escolar, e às vezes compromete tudo isso por um único motivo. Essas pessoas fazem tudo isso, abrem mão de conforto, come o que não gosta, veste uma roupa que muitas vezes acham estranha, às vezes complica até a vida dos próprios filhos, mas tudo isso com um único motivo: demonstrar o amor de Cristo, revelar o amor de Cristo àqueles que vão ser salvos. Então, olha só o sacrifício. Então, amar muitas vezes envolve sacrifício e renúncia. Sacrifício e renúncia. E quando eu penso nessas coisas, eu fico triste quando eu vejo muitas vezes a gente aqui tem tudo na mão. A gente tem água limpa para beber, a gente tem boas roupas para vestir, a gente consegue comprar um bom carro para poder se locomover, para ir para a igreja, para ir para o trabalho. Mas muitas vezes a gente vê crente brigando uns com os outros por causa de egoísmo, por causa de querer, vamos dizer assim, supervalorizar demais os seus desejos, as suas vontades, o seu querer. E quando o crente age assim, o que ele está fazendo? Ele está praticando o anti-amor, ele está praticando o egoísmo, que ao invés de trazer pessoas para Cristo, afasta pessoas, afasta as pessoas de Cristo, afasta as pessoas do seu convívio pessoal. Porque, irmãos, enquanto o amor atrai, o egoísmo afasta, né? O egoísmo repele as pessoas, né, irmã? A irmã gostaria de ficar perto de uma pessoa egoísta? Não. E de uma pessoa amorosa? Aí já é diferente, né? Então, o amor, ele atrai pessoas para o seu convívio e consequentemente, pessoas para Cristo. Mas o egoísmo não. O egoísmo, ele afasta pessoas de você e afasta as pessoas de Cristo. E muitas vezes nós temos que entender que as pessoas que a gente tem que ganhar para Cristo, às vezes são aquelas que estão dentro da nossa família, da nossa casa. Eu quero ganhar a África para Jesus. Aí Jesus fala: mas e a sua família? Vamos pensar mais perto. E o seu primo, sua filha, seu marido, sua irmã, seu cunhado, né? Eu quero ganhar quem está lá longe, mas e quem está perto? Então, tanto para você ganhar o coração para Jesus, de quem está longe ou de quem está perto, a receita é a mesma. O amor tem que prevalecer na sua vida mais do que o egoísmo, né? Mais do que o egocentrismo. Aí sim você consegue ser bênção, você consegue trazer pessoas para Deus, você consegue ser influência de Deus no mundo, né? O amor te capacita a ser essa influência de Deus na vida das pessoas. Amém, queridos? Vamos ficar em pé nesse momento. A Nicole vai estar conduzindo aí alguns cânticos em louvor e adoração, mas eu quero orar aqui com os irmãos, entregando diante do Senhor este culto, tudo que estará acontecendo aqui nesta noite. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por estarmos na tua casa, por estarmos aqui preparados para ouvir a tua voz,
para recebermos, meu Pai, a Tua palavra, para cultuarmos ao Senhor, para entregarmos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Visita-nos, meu Pai, nesta noite e continua falando conosco na Tua palavra. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.